Salve, salve pessoal! Pra quem não sabe, recentemente aconteceu a Game Jam Sim, que é realizada pelo canal do André Young e que é considerada a maior Game Jam do Brasil. A edição desse ano teve, se não me engano, 360 jogos e o André mostrou no canal dele os 50 jogos que ele considerou os melhores. Eu acabei dando uma olhada nos outros jogos e vi que tinha muito outro jogo bom que ficou de fora. Então eu pensei, já que o André não vai mostrar os jogos no canal dele, eu vou fazer alguns vídeos, uma série de vídeos mostrando e dando minha opinião sobre os outros 310 jogos da Game Jam que não foram jogados pelo André, na live pelo menos. Na verdade, rapidinho, só me corrigindo aqui, eu percebi que alguns jogos que apareceram no vídeo do André não estão mais no Game Jolt. Então provavelmente eram mais de 360 jogos e por algum motivo algumas pessoas tiraram esses jogos do Game Jolt, ou mudaram o nome, ou tiraram a hashtag na Game Jam 5. Talvez até seja o pessoal que esteja pensando em vender esses jogos no futuro, botar eles na Steam, ou por outras razões, mas alguns desses jogos não estão mais no Game Jolt. E só mais um detalhe antes de começar, meu PC não é muito bom, então eu vou jogar todos os jogos que eu conseguir rodar. Então sem mais enrolação, vamos lá porque é muito jogo pra gente jogar. Bom, o primeiro jogo então é o Hopefully This is the Right Tower, do Nero, que aparentemente foi feito com o Game Maker. Eu não achei nenhuma confirmação no jogo, citando a engine, mas pelos arquivos me parece que sim. Então no início do jogo ele exibiu algumas mensagens por prompt, dizendo que a princesa estaria no topo da torre, e que a ideia é escalar até lá, para salvar ela. Esses relógios eles podem ser coletados para aumentar o tempo, e basicamente então isso, teria que se escalar a torre, evitar os obstáculos e coletar os relógios. O jogo tem uma pegada de jogo de celular ou daqueles jogos de flash, de site. A ideia é bem clara, os gráficos e o som são agradáveis. E depois de jogar algumas vezes, os dois principais problemas que eu consegui encontrar acabam combando entre si, que são o fato do personagem ser muito lento e de o jogo não ter nenhum checkpoint. Então às vezes você consegue chegar bastante longe, só que como o personagem é muito lento, a morte desanima muito, porque tu sabe que vai demorar muito tempo pra chegar àquele ponto de novo. E o nome do jogo acaba fazendo bastante sentido, porque com toda essa demora pra subir a torre, realmente se espera que seja a torre certa. Aqui no final, então, eu só dei uma aceleradinha no vídeo, só pra ter uma noção de como ficaria o jogo 80% mais rápido, e me parece mais interessante, mas teria que realmente fazer um teste no jogo mesmo, com diferentes velocidades e ver o que se encaixaria melhor. Talvez seriam necessárias algumas outras adaptações também, como o tempo, mas teria que ver. Aqui a gente consegue ver que tem uma maior variação dos inimigos, mas vamos pro próximo jogo, que a gente já demorou demais nesse. E o segundo jogo então é o I Don't Know the Title, Tower. O autor é o Miguel Banana e a engine usada é a Godot. Bom, os gráficos do jogo são bem simples, mas o personagem ficou bem legal, a animação dele ficou legal também, dentro da proposta do pixel art. Essa proposta de combinar um jogo de perguntas com decisões e minigames também ficou bem interessante, mas ficou bastante confuso, tanto a ideia do jogo em si, quanto a tela. Em alguns pontos a fonte se mistura com o fundo e é difícil de ler. Às vezes é difícil de entender também o que está acontecendo, porque pela frase aparentemente eu deveria ganhar dinheiro, mas aí eu olho lá em cima e eu perco dinheiro, então eu acho que tá um pouco confuso mesmo. Acho que confuso seria a melhor palavra para descrever esse jogo. Mas claro que por se tratar de uma Game Jam, onde se tem tempo escasso, isso tudo é compreensível. E retrabalhando alguns conceitos aqui no jogo, ele tem potencial de ficar bastante interessante. E tem um detalhe muito importante, que eu quase acabei esquecendo de comentar, que são os erros de português. Isso serve também para outros jogos aqui que eu olhei, mas é bem importante, pessoal. Tentem dar uma cuidada nisso aí, porque isso realmente faz a diferença entre um jogo que parece um jogo que foi levado a sério ou um jogo que foi feito ali só na zoeira de qualquer jeito, porque é só a diferença de reler, da impressão que a pessoa escreveu e nem releu o que ela escreveu, tá? E eu não tô dizendo só pra esse jogo, mas em geral. Mas vamos pro próximo jogo então. E o terceiro jogo é o 5G Rumble Corona Fighters, do poderoso Pawn. Esse jogo me chamou a atenção primeiramente porque foi feito no Scratch. Eu não sabia nem como rodar ele primeiro, porque é preciso abrir o Scratch para conseguir rodar o jogo e eu nunca tinha mexido no Scratch. Mas depois foi tranquilo e eu achei ele surpreendentemente bom. Os gráficos e o som são bem agradáveis. O jogo em si é bem simples. Basicamente, você precisa clicar nos patos
para evitar que eles batam em ti e tirem a tua vida, e coletar alguns itens que vão aparecendo durante o jogo. Eu acabei não vendo se tem a história do jogo em algum lugar, mas o personagem fica soltando frases, como se ele fosse terraplanista, ou frases de alguma conspiração. Não é nada importante pro jogo, mas dá um toquinho interessante. Mas então, beleza, vamos pro próximo jogo. E o jogo 4, então, é A Busca da Cura, do Buruno, que foi feito na Engine Game Maker. Uma dica aqui no início do jogo, essa fonte não ficou muito boa, ficou difícil de ler. Acho que daria para ter colocado uma fonte melhor. Nem sempre a fonte mais bonita é a melhor. Às vezes a mais simples, aquela que é mais comum, mas bem fácil de ler, é mais indicada, principalmente para textos mais longos. Ficou bem interessante o sistema de ver as missões apertando Tab, ajuda bastante ao jogador não se perder. Ficou legal também essa rotação do personagem na direção do mouse, ficou bastante bem feito. Essa rotação também possibilita que o jogador fique dando moonwalk, já que o personagem se vira totalmente independente da direção que ele está andando, desde que o mouse esteja virado para o outro lado. Então ficou engraçado. Ficou bem feito, mas ficou engraçado. Esse sistema de itens também ficou bem legal, mas eu acho que faltou trabalhar ele um pouquinho, talvez até pelo tempo da jam, porque o ponto de usar os itens não é muito claro. Aqui nessa primeira parte parece que tem que ser exatamente num ponto para conseguir usar o item na grade. E pro segundo item eu realmente não descobri onde é que eu teria que usar. Dizia que era uma caixa, mas eu tentei usar em várias caixas e sem sucesso. Os policiais também ficaram bem interessantes. Infelizmente não consegui adiante, porque eu não descobri como passar dessa parte e também eu não tinha muito tempo para ficar procurando, já que são muitos jogos para jogar. Mas até aqui tá bem legal e vamos então pro próximo jogo. E o quinto jogo então é o A Colônia, do Dante Killer 1. Esse jogo foi feito na Unreal Engine e é a partir desse jogo então que meu notebook começou a chorar, né? Porque esses jogos da Unreal são bem pesados e meu notebook não estava suportando. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui. O jogo tem uma narração no fundo, como se alguém estivesse falando contigo através de rádio e te orientando sobre o que tu teria que fazer. Achei isso bem legal. Os gráficos do jogo também estão bem legais. A inteligência artificial desses personagens não tá muito boa. Às vezes eles só ficam parados na tua frente sem fazer nada. E esses travamentos aí do meu notebook também não ajudavam, então tava bastante difícil de jogar. Eu tinha chegado um pouquinho mais longe numa primeira partida que eu fiz, mas o meu notebook simplesmente desligou e eu perdi a gravação. Então nessa segunda aqui eu já me dei por satisfeito e vai ficar por isso aí então. Pra quem quiser, eu vou colocar o nome de todos esses jogos aí na descrição, e daí vocês podem procurar lá no Game Jolt, pra quem quiser baixar. E aqui tem outro problema com essa visão dos inimigos, porque, como eu disse, algumas vezes eles estão do teu lado e não te enxergam, e outras vezes eles te enxergam pelas paredes, ou não sei como eles estão te enxergando, e eles já começam a atirar loucamente, né? Mas é isso aí, próximo jogo. Continuando a saga então dos jogos que fazem meu notebook chorar, o nosso sexto jogo é A Infestação da Torre, do Blender Gore. Ele também foi feito com a Unreal Engine. Esse jogo também tá muito bonito, mas como meu notebook estava engasgando muito, estava muito difícil de jogar.
Pra vocês terem uma ideia, eu acelerei esse vídeo aqui, ele tá em 150%, então não dá pra perceber tanta lentidão, mas ele tava bem lento. E acabei que eu não tava conseguindo achar nenhuma arma. Eu não sei se realmente é difícil de achar, ou se eu nubei mesmo. Acabei só ficando fugindo ali dessas criaturas. Tentei achar uma entrada nessa torre, porque eu achei que provavelmente tivesse algo a ver com a torre, mas eu não consegui achar. E nesse ponto meu notebook já estava muito quente, então eu decidi parar por aí mesmo. E vamos então para o nosso próximo jogo. E o nosso sétimo jogo então é o A Lagarta, do Bridew, que também foi feito no Game Maker. Bom, beleza, aqui tem então a explicação do jogo, os controles, e vamos ver. Ou então a gente é essa lagartinha, a gente controla ela pelo mouse, o movimento dela é bem fluido, bem legal. Ela tem que comer as folhas, enche ali a barra de vida em cima. Apertando no outro botão tem uma setinha, provavelmente é onde a gente tem que ir. Opa, morremos, acabou a vida. Tentar de novo. Ah, legal que a cor da lagarta muda também. Os gráficos são bem bonitos. Opa, aqui eu não entendi por que eu morri. Acho que provavelmente tem que chegar até ali no topo antes dessa criatura chegar ali. Ou algo do tipo. Bom, beleza. Então vamos tentar mais algumas vezes. Opa, aqui parece que tem um galho que te tranca. Maldito besouro. Bom, aí eu decidi que eu teria que chegar até lá pra ver se é o fim do jogo ou se é pra passar de fase. Então, vou acelerar o vídeo aí porque foram mais algumas tentativas. Até que finalmente consegui chegar até o final. Gostei bastante do jogo, bem feito. É curto, que é muito importante para uma jam, né? Já que a pessoa que vai avaliar não vai ter como jogar todo o jogo. Mas é isso aí, parabéns pro desenvolvedor. E vamos pro próximo jogo. O oitavo jogo é A Lenda de Toraco. O autor é o Reverse Reality. Às vezes ali durante o jogo aparecem outros nomes, mas eu tô falando somente o nome que está cadastrado lá no Game Jolt, como autor, para não ter que ficar procurando em todos os jogos. Bom, pelo que diz aqui, o jogo é um roguelike, o que é bem interessante, eu gosto bastante desse tipo de jogo. Os gráficos são bem simples, mas essa iluminação aí dá uma ambientação legal. Sistema de mira com ataque e arremesso da lança também ficou bem interessante. Legal que os inimigos dropam moedas, então provavelmente vai ter alguma forma de comprar alguma coisa.
Só achei um pouco estranho que os inimigos parecem ficar bloqueados pela moeda. Isso provavelmente foi só um errinho ali na colisão que foi deixado para o inimigo colidir com a moeda. Mas talvez provavelmente foi só um pequeno ajuste que foi esquecido. Opa, e aqui a gente achou nossa lojinha, então vamos comprar alguma coisa, dar uma olhada. A lojinha ficou um pouco confusa, não sei se teria necessidade dessa flechinha aí pra mudar a página. Talvez desse pra reajustar os itens pra caber tudo numa página só, acho que ficaria melhor. E essa fonte com o fundo também não ficou muito boa. São pequenas decisões de design só. Bom, aqui eu tive um problema. Porque alguém tocou a campainha, eu fui atender a porta, esqueci de pausar o jogo e eu morri. Mas acho que já deu pra ver do que se trata o jogo. Achei bem interessante pra jam. Mas vamos pro próximo jogo. E o nono jogo é o A Princesa e o Martelo, do Maurício Scherer. Ele foi feito na Unity. Ficou bem legal já essa troca aqui de língua. Essa narração aqui no início eu achei genial. Eu espero que dê pra ouvir. Era uma vez uma princesa. Ela foi trancada no quarto mais alto da torre mais alta. E apenas um príncipe bravo e corajoso poderia libertá-la. Tá bom, chega. Que historinha batida, hein? Mas eu conheço uma diferente. Vamos começar lá do início, mas tô falando do início mesmo. Tu já parou pra pensar como as torres estão sempre lindas? Pois então, tem muita gente envolvida para manter a torre lá, lindona. E aí que entra quem? Nosso amigo Jorge. Jorge não faz tudo, arruma janelas, mofo, telhado, um cara simples que nunca cometeu um erro sequer. Um dia qualquer, enquanto arrumava o telhado, ele sem querer derruba o martelo dentro do quarto da princesa Matilda. Antes de continuarmos na história, podemos esquecer quem é Jorge, ele não vai ter relevância nenhuma mais na história. Pois então, Matilda dormia em seu sono profundo à espera do seu bravo príncipe enquanto aquele martelo caía. Matilda, então, deveria ser acordada pelo beijo do seu príncipe, mas parece que o martelo funcionou também. Matilda então acorda assustada. Sem príncipe, apenas um martelo. Então agora ela vai fazer o que qualquer princesa em seu lugar faria. Mas essa parte da história eu vou deixar com você. Tá bem visível o cuidado com os detalhes, isso é bem legal. Bom, vamos descobrir então o que nós temos que fazer. Opa, eu acho que era só quebrar o chão mesmo. E vocês podem estar se perguntando como eu sabia que esse era o bloco certo. Eu sabia porque eu cortei do vídeo a tentativa anterior em que eu quebrei todos os blocos e ainda caí nos espinhos, para reduzir o vídeo em uns 2 minutos. Ficou muito legal também cuidado com a ambientação, esses esqueletos no chão. Os obstáculos também ficaram bem condizentes, no caso o uso de armadilhas com espinhos, esses machados. A movimentação da câmera também está muito boa, bem suave. Legal, aqui a gente adquire uma nova habilidade, que parece ser um dash. Ocorreu um probleminha aqui na gravação, esse teletransporte não foi do jogo, tá? Foi da gravação mesmo. E aqui então a gente vai usar o dash para passar pelo buraco. E aqui a dificuldade já escalou bastante, provavelmente até por ser um jogo de jam, que não pode ser muito longo.
Bom, no geral achei o jogo muito bom. Se fosse para dar algumas sugestões, talvez alguma texturização nas paredes, alguns objetos nas paredes, que as paredes me pareceram bastante vazias, né? Elas não tem nada. Talvez alguns testes também com a movimentação do personagem, porque às vezes não se tem muita certeza de qual quadradinho que o personagem tá, qual SQM. Mas no geral, excelente jogo. Bom, vamos pro próximo jogo. Chegando então ao 10º jogo, que é o A Torre da Derrota, do Alan Domini, e foi feito também na Unity. E aí a tela inicial, explicando o que a gente precisa fazer. Bom, claramente essa tela podia ser um pouco mais trabalhada, mas é aquela coisa, né? Na Jam às vezes a gente coloca de qualquer jeito, só para o pessoal entender o que tem que fazer, e às vezes nem coloca, depende do tempo, então é compreensível, né? Bom, a tela de carregamento é meio demorada, então deve ter bastante coisa nesse mapa aí. Opa, legal, os gráficos são bem legais. Vamos ver se dá pra pegar esse cavalo aí. Ó, pior que dá. E a movimentação do cavalo também é bem fluida. Opa, vamos ver se dá pra interagir com os NPCs. Pelo jeito não. Então vamos tentar focar em chegar no tio dele lá, que é o que a história pede pra fazer, né? Bom, vamos ver então um pouco sobre os aspectos positivos e negativos do jogo, na minha opinião, né? Os gráficos ficaram legais, ficou num estilo low poly, ficou tudo com um estilo mais ou menos parecido, então isso ficou agradável. O som tá bom também. E a movimentação do personagem, tanto caminhando quanto em cima do cavalo, ficou bem boa também. Eu não sei quanto disso foi feito mesmo pra Jam e quanto já estava pronto antes ou foi pego de assets feitos por outras pessoas, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu até não tenho como saber isso agora. Já a ambientação, ao meu ver, ficou um pouco confusa, porque tem aspectos futurísticos com árvores, natureza, parece tudo meio misturado e jogado de forma aleatória. Aí tem árvores, montanhas, do nada tem um telão na muralha. Eu acho que poderia ter sido trabalhado um pouquinho melhor essa questão. Mesmo se você estiver procurando assets prontos para o seu jogo, não é porque um asset é legal que ele vai ficar bem no teu jogo. Então isso tem que ser pesado, senão fica parecendo fora de contexto mesmo. Essas trilhas também elas deveriam levar para algum lugar, né? Porque tem que pensar na realidade. As pessoas não fazem trilhas para acabar no meio do mato. Elas fazem trilhas para levar a algum lugar. Então, uma trilha que leve a uma cidade faz sentido, mas uma trilha que acaba numa floresta provavelmente não vai fazer sentido. Outra questão é essa distância que se precisa percorrer para entregar uma missão ou para pegar uma missão. Alguns contextos, isso até é positivo. Por exemplo, num MMORPG que tu vai passar por muitas outras coisas durante o caminho, talvez caiba bem na missão, mas quando é só correr em linha reta e ficar um tempão correndo, tem que ver se isso realmente é necessário. Porque senão isso só vai cansar o jogador e possivelmente fazer ele desistir de jogar o jogo. Por fim, esse jogo também tá bem pesado e acabou fazendo meu notebook desligar também na metade. Então eu perdi parte da gravação. Por sorte eu tinha salvado um trecho antes. Mas então eu vou terminar a avaliação desse jogo aqui. E como esse vídeo já está bem longo, eu vou terminar o vídeo por aqui também. Então foram os 10 primeiros jogos nesse vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta aí embaixo, que daí eu vou continuar fazendo dos outros jogos. O nome dos 10 jogos desse vídeo vão estar aí na descrição, para quem quiser baixar eles lá no Game Jolt. Se inscreve aí que provavelmente daqui a uns 2 ou 3 dias sai o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.